canto por limpo na presença de Deus. Eu canto por limpo na presença de Deus. Eu canto por limpo na presença de Deus. Hoje é o nosso último encontro, hoje é o nosso terceiro encontro e que coisa boa! Que bom que você esteve aqui com a gente participando, assistindo e participando de todas essas coisas boas que foram preparadas para você. E você é muito bem-vindo e melhor ainda, você é muito bem-vindo, sabe aonde? Na presença do nosso Deus. Por isso nós vamos orar agora para Ele e vamos falar: Senhor, nós estamos aqui, vamos orar? E aí como é que nós fazemos? Fecha os olhinhos, junta as mãozinhas, junta os pezinhos e vamos falar com Deus. Vamos lá! Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esses dias que nós podemos ouvir a Tua voz, ouvir que o Senhor deseja que nós possamos mudar de rumo. Ajuda, Senhor Deus, cada dia para que nós possamos fazer sempre a Tua vontade. Derrama sobre nós a Tua bênção, a Tua graça e o Seu amor. É o que nós te pedimos, Pai. Cuida de nós. Sim, Deus vai cuidar de você. Nós cremos nisso. Te agradecemos pelo seu amor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como é bom falar com o nosso Deus e como é bom receber vocês mais uma vez. E por isso nós vamos cantar juntos boas-vindas! Cantar é muito bom e por isso nós podemos cantar e nós podemos também conhecer mais um pouco da palavra de Deus. Hoje é o nosso terceiro versículo. E aí, tá preparado? Já sabe os outros dois? Para aprender mais um e poder guardar aqui, ó, na sua mente e no seu coração? Vamos lá, tia Márcia! Olá, crianças! Estamos aqui para aprender mais um versículo da Palavra de Deus, isso mesmo! E eu vou perguntar para vocês, quem aqui já recebeu um presente? Como é legal receber presente! Eu fico muito feliz quando eu ganho um presente! Mas sabe, crianças, hoje eu vou falar para vocês de um presente especial, o maior e melhor de todos os presentes que você possa receber. E sabe onde a gente vai descobrir onde está esse presente? É, isso mesmo, é na Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é 100% verdade. Tudo que está escrito aqui é verdadeiro. E a Bíblia se divide em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. E como vocês já aprenderam, para a gente procurar um versículo aqui na nossa Bíblia, nós precisamos do endereço. Lembra? O nome do bairro é o livro de Efésios, isso mesmo. O número da rua é esse número grandão que está aqui, ó. É o capítulo 2. E o número da casa é esse número menorzinho aqui, o versículo 8. E sabe o que diz aqui, ó? No livro de Lucas, capítulo 2 e o versículo 8? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. E para que você possa acompanhar o versículo junto comigo, eu trouxe ele aqui num tamanho maior para que você possa ler junto comigo. Olha só, Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. E sabe, crianças, essa palavrinha aqui que está grifada, graça, graça significa um presente que eu e você não merecia. Mas sabe quem nos deu esse presente? Foi Deus. Ele nos deu o maior e melhor presente de todos. Ele enviou o seu único filho, Jesus, o perfeito Filho de Deus. Ele não tinha pecado,
para morrer ali na cruz e perdoar o seu pecado e perdoar o meu pecado. E sabe, crianças, o nosso Deus, ele é tão poderoso que Jesus, ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. E por causa desse sacrifício que ele fez, ele pôde então nos salvar. Salvar do quê? Salvar do pecado, salvar do castigo do pecado. O castigo do pecado é ficar separado para sempre de Deus. Mas Deus, com seu grande amor, nos enviou o seu Filho, nos dando esse presente, essa graça e esse dom de Deus. É um presente que Deus deu para você. E essa palavrinha aqui, a fé, significa que você deve acreditar. Acreditar que você é pecador, que Jesus morreu na cruz para perdoar o seu pecado, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia para te salvar. E sabe, criança, você que já é salva, você já recebeu esse presente de Deus. Então, sabe o que você pode fazer? Você pode falar para os seus amiguinhos, para alguém da sua família, para o papai ou para a mamãe, que você recebeu um grande presente de Deus. E que essa pessoa, através do seu testemunho, também vai conseguir receber esse presente. Agora, criança, você que ainda não é salva, que não recebeu Jesus como seu Salvador, ainda hoje, aqui nesta aula, você vai descobrir como que você faz para receber esse presente que Jesus deu para você, tá bom? Então, para a gente memorizar o nosso versículo, para ele ficar bem gravadinho aqui na nossa mente, a gente vai falar o nosso versículo assim, ó. Como é um presente, quando a gente recebe um presente, a gente fica feliz, isso mesmo. Então, a gente vai falar o versículo sorrindo, olha só, com um sorrisão no rosto, todo mundo fazendo aí, ó. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Muito bem! E agora, para você não esquecer desse versículo, a gente vai fazer assim, ó, disco arranhado. Como que é o disco arranhado? Eu vou seguindo aqui e quando eu parar na palavrinha, a gente vai ter que ficar repetindo a palavra até eu parar, combinado? Então vamos lá, ó. Efésios, 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 Efésios. Capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Muito bem. E agora eu quero ver quem já ficou craque. Eu vou esconder uma palavrinha aqui e você vai ter que falar qual a palavrinha que está faltando, hein? Vamos lá, qual palavra eu vou esconder? Muito bem! Você sabe qual é a palavra que está faltando? Isso mesmo, Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça. Isso mesmo, quem falou graça acertou. Por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vou esconder outra palavrinha aqui. Vamos ver quem vai descobrir. Muito bem, que palavrinha está faltando? Vamos ver quem vai acertar. Isso mesmo, vamos ler lá o versículo? Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. Qual é a palavrinha? Isso mesmo, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos esconder mais uma palavrinha, a última, hein?
O livro do nosso versículo. Qual que é o livro do nosso versículo? Muito bem. Quem falou Efésios acertou. Muito bem, crianças. Então, que você guarde esse versículo no seu coração. Deus abençoe você. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, vê, vê. Se Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz e diz você. Será que você está fazendo alguma coisa errada? O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, vê, vê. Se Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz e diz você. Agora que nós ouvimos um pouco da palavra de Deus, que nós aprendemos, nós vamos ouvir uma linda história. E então agora é hora de ouvir uma linda história. Senta aqui, lá vem a história e ela é muito bonita. Senta aí, espere! Olá, crianças! Como está a sua EBF? Estão gostando? Eu estou adorando. Crianças, vocês já sofreram perseguição? Já sofreram bullying? Você sabe o que é perseguição? Crianças, perseguir alguém é tratar com crueldade. Sabe, crianças, muitas vezes as pessoas são perseguidas por causa da sua fé. Nós temos países que são resistentes à palavra de Deus, ou seja, são países que não aceitam a Bíblia, não aceitam a palavra de Deus e perseguem todos os cristãos, todos aqueles que já receberam o Senhor Jesus como Salvador. E a Bíblia nos fala, crianças, que há muito tempo atrás, nas primeiras igrejas, houve uma grande perseguição. Vamos ver o que aconteceu? A Bíblia fala aqui em Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, sobre um homem chamado Saulo, que desde criança ele foi instruído na lei de Deus. Ele sabia tudo do Velho Testamento, conhecia tudo das Santas Escrituras, criança, e ele era muito zeloso. Ele queria cumprir, direitinho todas as leis, e ele queria obrigar as pessoas também a cumprir essa lei. E sabe, crianças, por causa disso, ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus havia ressuscitado. E por isso ele perseguia todos aqueles que acreditavam. E uma vez ele pediu cartas ao sumo sacerdote. Ele queria cartas para ir numa cidade chamada Damasco, aonde havia muitos foragidos, muitos cristãos que haviam fugido para Damasco por causa da perseguição que ele instaurara ali em Jerusalém. E aí ele estava com muito ódio no coração, muita raiva no coração, e ele queria ir lá, trazer de volta, preso, para matar aqui em Jerusalém. Crianças, mas ele não podia ir até Damasco sem autorização, sem cartas de autorização. E ele conseguiu, crianças, esta carta. Sabe por que Saulo ele era tão cruel assim, crianças? Porque ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Crianças, ele era um pecador. E você também é um pecador. Você sabe o que é pecado, criança? Pecado é tudo que eu penso, que eu falo, que eu faço, muitas vezes deixo de fazer, que não agrada a Deus. Por exemplo, bullying, perseguir as outras pessoas, roubar, ou seja, tomar as coisas escondido, bater, não é verdade, crianças? Falar palavrão, tudo isso é pecado, crianças, e isso desagrada a Deus. Olha o que a Bíblia, a palavra de Deus nos diz aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e separados estão
da glória de Deus. Sabe o que significa isso, crianças? Que eu e você já nascemos com pecado. Já nascemos com essa natureza pecaminosa. Natureza de pecado é você já nascer com vontade de fazer as coisas que não agradam a Deus. E o pecado merece, ser castigado. E o castigo para o pecado é ficar separado de Deus para sempre, crianças. E você é um pecador. Assim como Saulo era um pecador, porque ele perseguia com crueldade os cristãos e não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Crianças, e ele, em posse daquelas cartas, organizou ali uma comitiva de soldados e rumaram para Damasco em busca de perseguir os cristãos. E a Bíblia diz, crianças, a palavra de Deus diz que quando eles estavam quase chegando em Damasco, uma viagem muito demorada, muitas horas, mas quando eles estavam quase chegando lá em Damasco, a Bíblia diz que do céu, crianças, veio uma luz tão forte, que rodeou a Saulo assim, a ponto de jogá-lo ao chão, crianças. Ele foi ao chão, tamanho esplendor daquela luz, crianças. E do meio daquela luz que jogou Saulo no chão, apareceu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Crianças, eu posso imaginar Saulo ali jogado no chão, junto com aqueles soldados, todos apavorados, morrendo de medo, sem saber exatamente o que estava acontecendo. E ele, assustado ali, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz do meio daquela luz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Crianças, Deus queria que Saulo acreditasse, visse que Jesus havia ressuscitado. E Deus também quer que você acredite que Jesus morreu para perdoar os seus pecados, crianças. Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele nunca mentiu, ele nunca roubou, ele nunca perseguiu ninguém, ele nunca fez nada de errado, nada que desagradasse a Deus. Ele veio a esse mundo como um bebezinho e ele nasceu com o propósito de um dia, crianças, quando ele fosse um homem, se entregar para morrer na cruz, para perdoar o meu e o seu pecado. Os homens maus vieram, crianças, e o prenderam, bateram muito em Jesus, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, prenderam ele numa cruz, as mãos, os pés, e das suas mãos e dos seus pés, crianças, derramou sangue, o sangue puro de Jesus. E a Bíblia diz aqui, em Hebreus capítulo 9, o versículo 22, está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus se entregou e derramou o sangue dele naquela cruz, crianças, para que eu e você pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. E quando ele morreu naquela cruz, ele foi colocado numa sepultura, crianças, segundo as Escrituras. Mas ele não está, crianças, naquela sepultura. Sabe por quê? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo, crianças. E Deus quer que você acredite que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para perdoar os seus pecados. E Deus queria que Saulo também visse que Jesus era o Filho de Deus e que havia ressuscitado. Crianças, e Saulo ali naquele chão, assustado, apavorado, crianças, sem entender o que estava acontecendo, se levantou. Mas quando ele se levantou, ele viu, crianças, que ele estava completamente cego. Aquela luz o cegara, ele não enxergava nada, absolutamente nada, crianças. E o Senhor ainda falou com ele daquela luz: levanta-te, Saulo, e vai, entra na cidade, porque lá eu já tenho ordenado alguém para cuidar, para estar ali com você. Crianças,
ele completamente cego, entrou naquela cidade precisando ser amparado por aqueles que estavam com ele. Sabe, a Bíblia diz que aqueles que estavam com ele também deve ter ido tudo para o chão junto, né, crianças? Eles ouviram a voz, mas eles não viam nada, sabe, crianças? E Saulo foi conduzido, ó, tateando, ele conseguiu chegar lá na onde o Senhor tinha mandado ele ir. Crianças, e lá na casa de Judas, nesse lugar que o Senhor mandou ele ficar, ele ficou, a Bíblia diz que ele ficou por 3 dias ali, sem enxergar, sem comer e sem beber. Sabe o que ele ficou fazendo lá? Orando. Eu imagino, crianças, que na oração dele, ele estava ali se arrependendo, pedindo perdão para Deus, né? De todas as coisas erradas que ele tinha feito, de todas as perseguições contra os judeus que ele havia feito, porque agora ele já acreditava em Jesus, ele ouviu Jesus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus estava vivo. Então eu tenho certeza, crianças, que ele estava ali pedindo perdão para Deus. E também ali, crianças, Deus deu uma visão para ele. Deus avisou para ele que entraria pelaquela porta um homem chamado Ananias, que ia orar por ele. E sabe, crianças, a Bíblia diz que o Senhor falou mesmo com Ananias. Ananias era um servo de Deus, sabe? Uma pessoa que obedecia, que temia Deus. E Deus disse assim para Ananias: Ananias, você vai ali na rua direita e lá está o meu servo, e lá está um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está lá orando e eu já falei para ele, já mostrei para ele que você vai entrar lá e vai orar, pôr as mãos sobre ele e orar. Crianças, Ananias, eu posso imaginar que deve ter dado assim, ó, uma encolhidinha e falado assim para o Senhor. A Bíblia diz que ele falou assim: mas Senhor, eu tenho ouvido falar muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ai, Senhor, ele chegou aqui com carta de autorização lá dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse: Ananias, vá, este homem para mim um instrumento escolhido. O que o Senhor estava querendo dizer? Que Deus tinha escolhido Saulo para pregar o evangelho para ele, crianças. Saulo, ele ia pregar o evangelho para os reis, para os gentios, né? Ia pregar o evangelho perante todo Israel. O Senhor tinha escolhido Saulo. E o Senhor disse ainda para Ananias: eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu evangelho. Crianças, Ananias estava, imagino que apavorado. Falou que, não, Senhor, esse homem, ele é terrível, ele mata os judeus. Crianças, você acha que Ananias foi? Sim, crianças, Ananias foi. Sabe por quê? Porque Ananias, ele era um homem obediente a Deus. E sabe, crianças, a Bíblia diz que Ananias foi pela obediência que ele tinha a Deus. Ele impôs as mãos sobre Saulo e disse assim: olha, irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde vinha e enviou-me para que volte a ver e seja cheio do Espírito. Crianças, a Bíblia diz que enquanto Ananias orava, olha, algo como escamas caía dos seus olhos e ele voltou a enxergar e foi batizado, crianças. E você, criança? E você? Se você conhece Jesus como seu Salvador, está disposto a obedecer às ordens de Deus?
como Ananias. Ananias teve medo, mas mesmo assim ele obedeceu. Sabe por quê, crianças? Porque Ananias, ele tinha atitudes, ele tinha mudança na vida dele que podiam ser vistas, não é verdade? Se você tem Jesus no coração, Deus quer que você também tenha atitudes diferentes, que você tenha mudança de vida. Por exemplo, criança, se você batia, você não bate mais. Se você fazia bullying, agora você não pode fazer mais. Se você perseguia as crianças lá no recreio para bater, para pegar o lanchinho, para apontar o dedo e caçoar, agora você não faz mais isso. Sabe por quê? Porque você mudou de rumo a sua vida, mudou de atitudes, teve uma mudança, porque Jesus agora, ele mora dentro do seu coração. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz que, olha, que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas, pecado já passou, agora tudo se fez novo na sua vida. Então, se você conhece Jesus como seu Salvador, você precisa estar disposto a obedecer às ordens de Deus. Mas onde estão as ordens de Deus? Aqui, na Bíblia. Ele manda você fazer sempre o que é certo, sempre o que agrada a Ele, assim como Ananias fez. E Ananias foi enviado para orar por Saulo. Sabe por quê? Porque Deus amava Saulo, assim como Deus ama você e se importa com você. E quem é Deus? Deus é o nosso Criador. Deus, ele criou todas as coisas, crianças. Ele criou o céu, as estrelas, o sol, a lua. Deus, crianças, ele é infinito e Deus é amor, ele te ama. A Bíblia diz aqui em João 3,16, porque Deus amou o mundo, crianças, de todas essas coisas que Deus fez no mundo, crianças, você é a mais importante, você é a criação mais importante, que Ele mais ama neste mundo, crianças, e Ele se importa com você. Ele sabe tudo sobre você, Ele conhece você e Ele te ama. Sabe, crianças, Deus é santo, santo e perfeito, e Ele mora no céu. Ele quer que um dia você também vá morar com Ele. E Deus ama você, se importa com você, se interessa por você, assim como amava e se importava e se interessava por Saulo, crianças. Crianças, eu posso imaginar a felicidade de Saulo de saber o quanto Deus se importava com ele, o quanto Deus amava a vida dele. Sabe, a Bíblia diz, crianças, que depois que Saulo passou a ver, ele comeu, se alimentou, se fortaleceu, também foi batizado, crianças, e voltou a dormir, voltou a perseguir? Não, crianças, ele teve uma mudança de vida, uma mudança de rumo, crianças. Ele não perseguia mais os cristãos, muito pelo contrário, agora ele saiu para falar do Evangelho, para falar, crianças, do amor de Jesus, para falar para todos que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus e que Ele havia ressuscitado para perdoar os nossos pecados. Crianças, todos aqueles que viam Saulo pregar o Evangelho ficaram ali espantados, perplexos. Mas esse não era aquele que perseguia os cristãos? Agora ele está falando do amor de Deus. Muitos acreditavam nele, outros ficavam desconfiados, crianças. Criança, mas ele estava ali agora não procurando pessoas para prender e matar. Agora ele estava procurando pessoas para falar do amor de Deus, porque ele teve uma mudança na vida dele, uma mudança de rumo, crianças. Crianças, agora Saulo, ele crê que Jesus é o Filho de Deus. E você também pode crer? Eu quero fazer uma pergunta para você, crianças. Eu quero falar para você.
Talvez você esteja se perguntando, né? Como é que eu faço para ter uma mudança na minha vida? Para ser salvo assim como Saulo foi? O que eu preciso fazer? Sabe o que você precisa? Assim como Saulo, reconhecer que é pecador. Crer de todo o seu coração que Jesus é o Filho perfeito de Deus, que Ele morreu naquela cruz, crianças, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se você crê que nisso você será salvo. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, em Atos capítulo 16, o versículo 31. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Tá vendo? Crer, você precisa admitir que é pecador e crer no que Jesus fez por você na cruz, e aí você será salvo. Crianças, eu quero que você agora abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Se você está disposto agora mesmo a crer em Jesus para ser salvo, faça isso. Onde você está, levante uma das suas mãozinhas. Muito bem, crianças. Muito bem. Muito bem. Sabe o que eu vou falar para você agora, crianças? Que levantou a mão, que quer uma mudança de vida? Eu quero que você converse com seu papai ou com a sua mamãe, com alguém que está perto de você agora, que já conhece Jesus, que já é cristão, que já é crente. Diga para essa pessoa que você quer receber o Senhor Jesus no seu coração, que você crê no que Ele fez por você na cruz. E se não tiver alguém aí, peça para a mamãe, peça para o papai entrar em contato comigo, entrar em contato com a tia Márcia, com a tia Zê ou com a tia Bel, não é? E nós vamos, pela palavra, te conduzir à salvação. Tudo bem, crianças? E você, criança, que já é salva, Jesus quer que você obedeça às ordens dele, tá? Uma das principais ordens de Deus é pregar o evangelho, falar para todas as pessoas do amor de Jesus, tá bom? Então você precisa ter uma mudança de vida, não fazer mais as coisas que você fazia antes e fazer tudo que agrada a Deus, obedecer todas as ordens de Deus, tá bem? Agora eu vou orar por você. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, essa criança que levantou as suas mãozinhas, Senhor, admitindo que é pecadora e crendo no seu coração, Pai, que o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, por isso pode perdoar os seus pecados. Senhor, que essa criança que está te recebendo, Senhor, ela possa, Senhor Deus, crescer em graça e conhecimento a cada dia na sua presença, Senhor. Assim nós oramos e agradecidos estamos, ó Deus, por essa EBF e o alcance de cada criança, no nome do Senhor Jesus. Crianças, até mais, até a próxima história. Um beijo. Olá, tudo bem com vocês, criançada? Que bom ter vocês aqui novamente com a gente para nós darmos encerramento nesse nosso evento, nessa nossa EBF, com muita alegria. E então, quem é aqui que lembra o que aconteceu com o cavalo de Oliofá? Quem é que lembra? Isso, ele estava doente e Oliofá pediu a Deus, fez uma oração pedindo para que o seu cavalo ficasse de pé, ficasse bem, né? Será que o Papai do Céu ouviu a oração de Oliofá? Olha só, crianças, quando amanheceu o dia que Oliofá foi lá fora ver, o seu cavalo estava de pé. Isso, ele estava de pé. O Senhor Deus cuidou e curou o cavalo de Oliofá. Isso, criança, como o nosso Deus é bom. Ele sempre ouve as nossas orações e nos responde, não é isso mesmo? Então, à medida que Oliofá, crianças, crescia, ele tinha mais conhecimento e ele queria conhecer mais e mais sobre a palavra de Deus, porque ele queria mostrar para toda aquela aldeia, né, de que Jesus, de quem é Jesus, né, quem é o nosso Salvador. E assim Oliofá, junto com aquele missionário, fez esse trabalho
e também junto com aqueles rapazes. E crianças, o missionário, né, falou para Oliofá que ele precisava estudar, né? E ele começou a fazer um curso de correspondência pelo correio. Então, ele fazia algumas perguntas, respondia e mostrava para o missionário para ver se estava correto. E assim Oliofá foi conhecendo, porque ele desejava aprender toda a Bíblia, ele queria ler toda a Bíblia. Lembra que ele só tinha 4 evangelhos da Bíblia? Isso mesmo, mas ele queria completar. Então, ele começou a estudar e também aprender na sua língua, né? Na linguagem dele lá da aldeia. E aí, criança, ele queria falar para todo aquele povo, né? De Jesus, do que Jesus podia fazer na vida de cada um. E assim é a nossa vida. O missionário construiu uma casa grande. E nessa casa, sabe o que ele falou para Oliofá? Oliofá, você poderia ensinar a palavra de Deus a todos esses rapazes, para eles poderem te ajudar. Isso mesmo, porque ele já conhecia a palavra. Então, como Oliofá já tinha aprendido, já tinha estudado, ele podia passar para outras pessoas para poder ajudá-lo, né? E assim todo o seu povo ser conhecedor, né? Ter conhecimento ali de Jesus. Que maravilha, né? E o missionário fez esse desafio para ele, né? Por quê? Porque o missionário precisava voltar para a América. Ele morava lá nos Estados Unidos, então ele precisava voltar. Mas o trabalho não ficou parado, porque Oliofá deu continuidade. E sabe, crianças, teve um dia no culto que eles estavam adorando ali e os rapazes, né? Um deles, todos começaram a confessar seus pecados, começaram, né? A chorar na presença de Deus, entregando, né? Ali a sua vida. E teve um que ainda falou assim, que ele era tipo Jonas, queria fugir do que Deus tinha mandado para ele. Ele queria fugir. Deus falava para ele ir por um caminho, ele queria ir por outro, né? E aí ele pensava em trabalhar, ganhar dinheiro, né? E fazer nada que fosse ali, né? Da palavra de Deus. Mas o Senhor, ele faz isso. O Senhor, ele toca nos corações. O Senhor, ele alcança os corações. E assim ele fez na vida daqueles rapazes, para que eles pudessem entender qual era o desejo de Deus. E assim que Oliofá queria fazer a vontade de Deus. Oliofá orou a Deus e pediu para ele para que sempre fizesse a vontade de Deus na vida dele. Porque ele não queria sair dos caminhos do Senhor. Ele não queria deixar de dar continuidade, né, na palavra de Deus, levando, né, a todo aquele povo a mensagem de Cristo. E assim, crianças, quero dizer para vocês que o Senhor, ele se preocupa com você, que o Senhor, ele ouve a sua oração e ele sabe no momento exato de responder. Porque o nosso Deus, ele nos dá uma resposta como? São 3 formas. Primeiro, ele fala um sim. Segundo, ele fala um não. O terceiro, um espere. Isso significa o quê? Se for um sim, é porque o Senhor já te respondeu na hora. Se é um não, entenda que o não do Senhor é o melhor na sua vida. E se é o espere um pouquinho. Confie. Porque a melhor forma é confiar no Senhor. A melhor forma é entregarmos a nossa total confiança em Deus. E tenha certeza que você terá as melhores respostas, porque as melhores respostas vêm de Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Libertador. E assim nós desejamos a você, criança, que já tem o Senhor Jesus, continue confiando nele, porque ele fará as melhores escolhas, ele dará as melhores respostas para você. E você que ainda não tem o Senhor Jesus como seu Salvador, entregue sua vida a ele, confie nele e ele fará grandes mudanças na sua vida. Amém? Que o Papai do Céu continue cuidando de vocês, que o Senhor Jesus continue guardando vocês. E beijo da Tia Z no coração de cada um e nos veremos em breve, hein? Tchau, beijo!